Paz do Senhor, meus amados irmãos, como eu fiquei comprometido de gravar essa última aula que faltou para os irmãos, que no caso seria a primeira, né? Ainda tem dois tópicos muito importantes, a gente vai buscar resumir esses dois tópicos, são muitas informações. Enquanto eu estava aqui preparando essa aula, eu vi que tem muitos detalhes em cada ponto, e por mais que eles sejam realmente importantes, é meio impossível que a gente consiga citar e principalmente memorizar todos esses detalhes. Por essa razão, eu vou colocar nessa aula os pontos que são mais importantes, mais fundamentais, e a partir desses pontos que a gente vai colocar, então, a gente vai construir a partir desses fundamentos novos conhecimentos sobre a influência romana no mundo cristão, certo? Lembrando que essa é a matéria de Sociologia do Novo Testamento, no caso, certo? E a gente vai estudar um pouco da história para entender esse processo histórico que vai culminar, vai se encontrar com o Novo Testamento, e a forma como as pessoas no Novo Testamento se relacionam e como que Roma influencia essa relação social no Novo Testamento. Amém? Irmãos, segundo a história mais aceita, Roma ela vai ser fundada em 753 a.C. Todos concordam que o fundador de Roma, né, oficial, é um indivíduo chamado Rômulo, né? E por isso Roma vem de Rômulo, certo? Existiam apenas pequenas aldeias, a gente vai estudar melhor isso daqui a pouco, né? Só dando uma introdução. Existiam muitas pequenas aldeias, mas as aldeias principais que vai dar o fundamento a Roma, da cidade que vai se tornar o império, são os latinos, né, aldeias latinas, certo? E a cidade de Lácio, né? Que todas as duas estão ali na Península Itálica. São pequenas vilas, né, que vão se confrontar muitas das vezes. E aí a gente vai entrar agora para entender melhor esse processo. A fundação da cidade de Roma, ela é envolvida, né, com muito misticismo, com muita coisa mística, né? Existe muito de lendas para tentar explicar como que Roma veio surgir, né? E alguma das lendas, a principal, né, é que Roma e quem dá essa informação para a gente é um poeta chamado Virgílio, né, na sua obra Eneida, né, um poema chamado Eneida, né? E nesse poema ele vai falar sobre o príncipe troiano que vai fugir, né, de sua cidade que é destruída pelos gregos. Lembra da batalha entre os gregos e os troianos, né? Vai ter lá o cavalo de Troia, né? E os gregos, né, que tiveram muita batalha ali naquela região, é tudo parente ali, irmãos, tudo parente. A gente já estudou um pouco, né, em sala, vimos que todas aquela região ali é parentada ali de ancestral próximo, e que daí foram crescendo e se tornando novas vilas, novas pequenas cidades. Então esse príncipe que foge com a invasão dos gregos na cidade de Troia, né, para salvar a sua vida, ele chega a um lugar chamado Lácio, lá na Península Itálica, certo? Península Itálica. Ele chega num lugar chamado Lácio, né, e ele vai casar com a filha de um rei latino, né? Das vilas latinas, né? E ele vai ser proclamado o rei de Alba Longa. O nome né, da junção das vilas latinas era Alba Longa, né? Seus descendentes vão herdar o trono,
E um deles, chamado Numitor, vai ser destronado pelo seu irmão Amúlio. Então, ele tinha 2 filhos, o filho chamado Amúlio vai destronar o seu irmão, Aminotor. É um nome meio complicado, né? Uma filha do rei destronado, Numitor, Réa Sílvia, o nome da menina é Réa Sílvia, ela vai ter 2 filhos que são gêmeos, e o nome deles é Rômulo e Remo. Então, eles são netos, o Rômulo e o Remo, eles são netos de Numitor, que é o cara que é declarado rei ao se casar com a filha de um rei latino. É por isso que eu falei, é muita informação. Mas vamos seguindo, certo? E eles vão ser considerados filhos de Marte. Marte é um deus, dos romanos. Eu acho que equivale a Zeus para os gregos. Enfim, eles vão ser nomeados, como filhos de Marte, para dizer que eles têm algum tipo de profecia em relação à vida deles. E aí, o que acontece? O Amúlio, que era irmão do Numitor, ele claramente vai ficar com ciúme por causa dessas crianças. Por quê? Porque eles são os verdadeiros herdeiros do trono do lugar. Eles são netos do rei do lugar. E são filhos do cara que herdou o trono. Então, a sucessão seria para o mais velho, no caso, o Rômulo, a sucessão do reinado deveria. Então, o Amúlio, com ciúme de perder seu trono, porque ele conquistou por meio de um golpe, ele vai lançar as 2 crianças no rio Tibre, na espera de que elas morressem. Mas, ao invés delas morrerem, uma loba vai salvar e amamentar os 2, e em seguida eles serão encontrados por camponeses. E eles crescem em volta de Alba Longa, Alba Longa é a região que o pai deles era rei, E eles crescem ali, criados, e depois de serem alimentados pela loba, são criados pelos camponeses, Então, depois que eles crescem, eles se sentem chamados para tomar o trono de volta para eles, porque pertencia a eles. E aí, então, eles iniciam uma empreitada. Aqui diz o seguinte, Então, eles se retiram de Alba Longa para fundar a cidade no mesmo lugar onde havia sido encontrados pelos camponeses. Quando Rômulo traçava, um arado, o local onde seriam as muralhas da nova cidade, Remo saltou por cima de seus sulcos, abertos, zombando de sua obra. Então, o que acontece? Eles vão, decidem que eles vão retomar o poder, eles conseguem construir, retomar e reconstruir, começar a construir uma nova cidade que vai ser chamada de Roma. Mas nesse processo o Rômulo acaba matando seu irmão Remo por causa que ele zomba da muralha que ele está construindo. Isso são mitos, são lendas, irmãos? Que foi passado e foi escrito em um poema, em alguns poemas que foram encontrados pela arqueologia, e aí a partir disso as pessoas reconstroem essa ideia. Não tem evidência científica disso, não tem nada mais além do que a poesia escrita, que diz como que isso ocorreu. Então, pode ter sido agregado fatos, tem fatos que podem ter sido omitidos, mas essa é mais ou menos ali a forma como Roma surgiu. Então, depois que Rômulo mata seu irmão e termina de construir a cidade não é povoada, não tem gente que mora na cidade. Então ele conversa com bandidos, ladrões, pessoas de índoles ruins,
de que se e outras pessoas mais, de que homens no caso, né, de que se eles fossem morar lá na cidade que ele fez, ele daria esposa para todos que fossem morar. E aí o que acontece é que ele não tinha esposas para dar, então ele tinha um plano, certo? O que foi que ele fez? Ele convidou para uma confraternização, né, vizinhos ali, deixa eu encontrar os sabinos, né, que eram vizinhos dele, né? Ele convidou os sabinos, então, para fazer uma confraternização em comemoração à cidade. Só que enquanto os sabinos estavam lá se divertindo na festa que ele preparou, aqueles homens que o Rômulo havia chamado, né, eles invadem a cidade dos sabinos e roubam as mulheres e as filhas deles. E isso acaba causando uma guerra entre os sabinos e a cidade de Rômulo, que vai ser Roma. Só que eles acabam encontrando, né, um jeito pacífico de resolver. Os sabinos, né, acabam perdoando, entre aspas, né, perdoando o acontecimento e fazem um acordo político e eles se tornam uma única cidade, né, e desde que o reinado fosse dividido, né, então os reis seriam escolhidos de forma alternada, uma vez um rei dos Rômulos e outra vez um rei dos Sabinos, né, e aí o poder ia ser alternado entre eles, certo? E a última lenda que eles falam, né, é sobre a invasão de outro grupo chamado Estrucos, etruscos. Os etruscos acabam invadindo lá a região que já está unificada entre os sabinos e o povo da cidade de Rômulo, né? Então são os lácios e os sabinos, certo? Lácio por causa do nome anterior, Alba Longa, né? Alba Longa. Aí Alba Longa se torna Lácio, e que são os latinos, certo? E os sabinos que se juntaram em seguida depois. E aí os etruscos, eles acabam invadindo, né, aquele lugar. E aí o povo que estava ali, os latinos, acabam fugindo e se fixam no Palatino, que é o outro lugar. Esquilino e Célio e os sabinos acabaram se estabelecendo nos montes Quirinal e Veminal, né? Então, com essa invasão dos etruscos, acaba que eles acabam se espalhando pelos lugares, mas os etruscos acabam ocupando o Lácio e a campanha, eles ocupam lá a cidade que era de Rômulo, certo? 700 anos antes de Cristo, e aí eles dão a Roma a sua estrutura final, né? Então o que acontece? Dá esse negócio de luta, de batalha, de guerra, né? Um vai perdendo poder, outro vai ganhando. No final, Roma junta esses três povos, que já são mistura de outros povos. Se você acompanhou o desenvolvimento, você foi ver que cada grupo, né, surge de grupos anteriores, e no final esses três grupos, que já são resultado de grupos anteriores, acabam formando Roma, certo? E aí então surge a cidade romana, lá em 753 a.C. Aí ele fala sobre o domínio da Península Itálica, né? A gente está falando de uma cidade, e a gente sabe que a Itália é grande, né? Então, por alguns séculos, 100 anos aproximadamente, os romanos, que já é esse grupo que eu falei para vocês anteriormente, formado por esses três, né? Eles começam a expandir o território deles, né, para as outras áreas, né, da Península Itálica, né? E depois de um tempo, né, quando eles conquistam então toda a Península Itálica, né, que claro, não foi do dia para a noite, né, levou tempo, mas eles conseguiram realizar essa conquista, dominaram, né? Uma estratégia que eles usam é fortalecer a paz. E isso é engraçado, porque eles começam uma guerra,
Depois que eles vencem essa guerra, eles consolidam uma região pacífica para as pessoas morarem. E depois que eles conseguem consolidar essa paz, que é resultado da guerra deles, então eles avançam para outro lugar. E aí inicia-se então o processo de expansão do território romano, que vai se tornar um império. Nesse momento da história, Roma é uma cidade que está agora dominando um país. Ela se torna a capital da Itália nesse momento da história, tá, irmãos? Então, existem várias cidades pequenas na Itália, na Península Itálica, e Roma é a principal porque ela dominou essas outras cidades. E aí, depois dela conseguir realizar essa conquista, eles avançam para o Mediterrâneo, né? Quando Roma passou a disputar a supremacia do Mediterrâneo, Cartago transformou-se em sério obstáculo à sua política expansionista, né? Cartago era uma cidade que ficava na África, certo, irmãos? Se não me falhe, é isso aí. Então, Cartago vai começar um processo de resistência, certo? E muitos anos se passam, existem muitas batalhas que vão ocorrer. O nome dessas batalhas são as Guerras Púnicas, né? Existem 3 guerras principais nas batalhas púnicas, né? De perda, de vitória. Um momento os romanos perdem, depois os cartagos, e fica nesse vai e vem. E é no ano de 146 a.C., né? Que, por fim, Roma vai conseguir vencer Cartago e, a partir daí, então, expandir, de fato, o seu território, certo? Ok. Depois que eles conquistam Cartago, né, eles conseguem anexar ao Império Romano, né, a região da Galácia, certo? E da Armênia. E o poder deles ia até o rio Eufrates, né? Nessa direção aqui, né, irmãos? Em direção à Ásia ali. Uma coisa muito interessante é que os romanos tentaram conquistar a Germânia, né? Mas ao tentarem fazer essa investida contra a Germânia, eles acabaram perdendo algumas batalhas e desistiram, né, de continuar essas investidas. É quando eles descem e conquistam a região da Galácia. Existem algumas conquistas que foram realizadas pelo triunvirato, né, que é o governo de 3 reis, mais ou menos essa ideia. Pompeu, Júlio César e Otávio. Esses são os 3 primeiros governantes chamados de triunvitário, certo? E esses 3 indivíduos, né, eles vão conseguir expandir muito o território de Roma até o século 31 a.C. Inclusive foi Pompeu, né, que conquistou Jerusalém, né? Existem algumas revoltas na região que a gente vai estudar já já, vamos tentar entrar, eu não quero ser muito demorado e também não adianta eu falar tanto e os irmãos não acabar absorvendo, então vamos falar os pontos mais relevantes. Esse processo ali na Palestina de revolta, lembrando dos macabeus, irmãos, que estavam governando naquele momento, né, que conseguem se emancipar do governo grego e conseguem se tornarem independentes novamente, mas com o passar dos anos, os netos e os bisnetos dos asmoneus, eles acabaram gerando muita intriga familiar entre si, ao ponto de envenenarem, de matarem uns aos outros. Isso enfraqueceu o governo ali, local, dos asmoneus, dando então a brecha para outros governos aparecerem. E entre eles, né, está ali a dinastia herodiana, dos Herodes, certo? E que vai ter o apoio e a confirmação de apoio político dos romanos, né? Na pessoa de Pompeu, que vai pessoalmente
até Jerusalém, para encerrar com a guerra civil, né? Existe uma guerra civil, a linhagem herodiana e a linhagem asmoneia, né, elas estão em conflito local ali, se matando, se envenenando, se traindo, e Pompeu vai lá acabar com a palhaçada e estabelecer um reino fixo, né? Como eu falei, depois de conquistar as terras, os romanos eles buscavam pacificar as regiões para poder governarem sem problemas. Aí aqui eu estou na página 47 e ele vai relatar, irmãos, até o final da página 48, ele vai relatar essa relação entre a linhagem asmoneia e a linhagem herodiana, certo? O conflito, né? As pessoas, ele vai nomear as pessoas ali que estavam dando golpe de Estado uma na outra, que mandaram matar uma outra. Então, se os irmãos ali se interessarem, quiserem dar uma pausa no vídeo para ler toda essa história, que assim, ó, são muitas pessoas, são muitos nomes, eu teria que ficar aqui muito tempo tentando detalhar esses acontecimentos, mas de forma resumida, o que a gente pode falar é que os descendentes asmoneus, né, como eu falei, eles começaram a se trair entre eles, isso enfraqueceu o governo deles, porque muitos governantes morreram e a família começou a ficar menor, e aí abriu a brecha para que a linhagem herodiana tomasse o poder. Eles dão um golpe de Estado, né? Eles matam algumas pessoas. O último líder ali que é citado, o último não, né? Um dos mais importantes, é João Hircano II, que é um dos descendentes dos Macabeus, certo? Ali em 126. E aí ele vai sofrer um golpe de Estado pela linhagem herodiana, e aí a partir disso fica essa briga de vai e vem, um e outro, e existe um momento que a linhagem herodiana ela consegue se estabelecer na Idumeia, né, que fica ao sul da região de Belém. E ali, a partir daquele lugar que eles conseguem se estabelecer, eles começam a se expandir e tentar dominar as outras regiões que ainda estavam sob o poder dos asmoneus. E aí eles vão conseguir fazer isso, né? Porque muitos deles tinham muita dedicação na questão da guerra, na questão estadista, nos acordos políticos, e aí eles vão conseguir fazer bons acordos com os romanos, e isso vai ajudar eles a dominarem a região, certo? Lembrando sempre que os judeus não gostavam da linhagem herodiana. Por que eles não gostavam? Porque eles eram pessoas muito depravadas, eles eram pessoas muito irresponsáveis em relação à moral, ao estilo de vida. Os descendentes herodianos, eles são pessoas imorais, eles se casam entre família, eles se casam com samaritanos. O judeu já não gosta de samaritano, aí ele vai lá, se casa com uma princesa samaritana e dá uma linhagem samaritana dentro da realeza de Israel. Então esse tipo de atitude fez com que os judeus eles sempre fossem resistentes ao governo herodiano, da descendência herodiana. Só que eles não tinham opção. Por quê? Porque os herodianos conseguiram apoio romano. Então, se eles se revoltassem, inclusive, muitas das vezes, os judeus mandavam cartas para Roma dizendo: oh, esse cara ele é muito incompetente, esse governador aí que vocês colocaram aqui é um cara muito, muito severo, é um cara sanguinário, e eles tentavam fazer essas articulações, esses baixo-assinados, para tentar tirar do poder os herodianos, certo? O que acontece é que quando a gente chega, né, no final que eu falo ali próximo ao ano zero, né, ao nascimento de Cristo, a gente vai encontrar o que a gente vai chamar de Alexandre, perdão, de Herodes o Grande, né? Vai ter um indivíduo dessa linhagem herodiana, vai ser chamado de Herodes o Grande, que vai ser citado na Bíblia, no Novo Testamento, que ele era um cara mais sério, né? Era um cara assim mais focado
na governância. Ele era tão articulador que ele manda reformar e reconstruir o templo de Jerusalém de forma mais luxuosa, mais bonita, né? E não é porque ele é religioso, ele faz isso porque ele quer ganhar o favoritismo dos judeus. Tipo assim, vou fazer uma coisa legal para vocês aqui, para vocês pararem de encher a minha paciência. Mais ou menos isso, né? Sem falar que isso ia gerar turismo, que ia gerar recurso. Lembrando que os judeus anualmente iam a Jerusalém. Então sempre tinha esse movimento e ele ganhava em cima disso os seus impostos. Só que na medida do passar do tempo, esse Herodes o Grande, ele ficou muito louco da cabeça, né? Ele enlouqueceu, né? Ele, na sua velhice, ele se tornou muito ciumento, ele se tornou um cara muito agressivo, inclusive mandou matar 3 dos filhos dele, ele mandou matar 3 dos filhos dele. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui, ó. Ele manda matar Antípatro, segundo, ele manda matar Alexandre e ele manda matar Aristóbulo primeiro, né? Esses 3 indivíduos, né, eram filhos do Herodes o Grande e ele manda matar por causa de ciúme. Ele tinha receio de que um desses filhos desse algum tipo de golpe de estado nele e tirasse o governo, né, das mãos dele. Lembrando que nesse momento aqui a descendência Asmoneia já foi vencida, né? Foi eliminada, porque o governo romano auxiliou a descendência herodiana nesse processo histórico, certo? No ano 4 a.C., o Herodes Grande ele vai morrer, né? Vai falecer, e aí ele vai deixar de herança o seu reinado, que foi um reinado grande, longo, de expansão, certo? Para 3 de seus filhos que ele não mandou matar. O nome desses 3 filhos, eles são alguns conhecidos no Novo Testamento e citados no Novo Testamento. Nós temos ali o Arquelau, ele vai governar, ele vai herdar do pai dele, do reinado do pai dele, que o pai dele reina na Palestina, é uma região grande, significativa, e ele vai dividir a Palestina em 3 partes, que são as partes que são conhecidas no Novo Testamento. Quando a gente sai do Antigo Testamento, Israel está dividido em tribos, certo? E quando a gente encerra o Novo Testamento, o Antigo Testamento, Israel está dividido Reino do Norte e Reino do Sul. Existem as tribos, mas agora é Reino do Norte e Reino do Sul. E quando a gente chega no Novo Testamento, a gente não tem Reino do Norte e Reino do Sul. A gente não tem as tribos. Apesar de serem citadas, apesar de existir a demarcação entre elas, mas o que existe é a Judéia, a Samaria, a Idumeia, a Galiléia, a Pérea, a Betânia, a Traconites e Aurenites, né? Esses lugares. E da onde que surge, da onde que nasce, da onde que vem? É justamente desse processo histórico aqui, certo? Os herodianos, eles vão renomeando, eles vão dividindo, né, as regiões do reinado deles e vai nomeando aquelas regiões. Então, quando Herodes morre, o grande Herodes o Grande, né, ele vai ter esses 3 filhos, Herodes Arquilau, Herodes Antipas, né, e Herodes Filipe, certo? E cada um desses filhos de Herodes o Grande, né, vai receber regiões que eles vão governar. Apesar deles não serem chamados de reis, né, eles são como se fossem os reis do lugar. Mas para Roma, eles não são reis. Para Roma, eles são governantes. Tipo um prefeito, um governador, uma pessoa que está ali para administrar o executivo de Roma, certo? Arquelau vai herdar a Judéia, Samaria e a Idumeia, né? O Herodes Antipas vai herdar do pai dele a Galiléia e a Pérea, certo? E Filipe vai herdar a Betânia, Traconites e Auranites, né? Desses últimos aqui, apenas a Betânia que é mais conhecida na Bíblia, né? Traconites e Auranites, né, não são citados no Novo Testamento, porque já ficava um pouco mais afastado, né, do centro geográfico que é registrado na Bíblia.
ok? Aí agora a gente vai ver uma pequena descrição de cada um desses três e das descendências deles. A descendência desses três indivíduos, elas são citadas na Bíblia, no livro de Atos, principalmente, e inclusive o apóstolo Paulo, ele vai se apresentar para alguma dessas autoridades que são citadas no Novo Testamento. Vamos lá tentar entender um pouco sobre isso. Herodes Arquilau governava em lugar de seu pai Herodes. Mateus 12, 22. Quando diz lá Herodes, é esse Herodes Arquilau, tá, irmão? Porque esses governantes, eles são chamados pelo sobrenome que eles receberam, que é Herodes, certo? Só que é Herodes alguma coisa. Aí tu fala assim, mas tem Herodes aqui, tem Herodes ali, tem Herodes lá. O que acontece? Acontece que eles são chamados de Herodes, mas existe um segundo nome que vai diferenciar entre um e outro, Lembra quando Jesus ele passava de uma mão para outra para ser julgado? Aí Jesus ia para Galiléia. Quando chegava lá na Galiléia, o Antipas não queria julgar Jesus porque Jesus era da Judéia. Ele pregava na Judéia e era lá na Judéia que tinha que ser julgado. Aí chegava na Judéia, não, mas ele não é daqui, ele nasceu em outro lugar. E aí ficava nesse vai e vem para lá e para cá. E esses três personagens são irmãos, O Herodes Arquilau, ele era o filho mais velho de Herodes. E ele nasceu de uma mulher chamada Maltassene. Essa Maltassene, ela era samaritana, certo? Então, o Arquilau ali, ele tinha sangue samaritano. Por essa razão, os judeus não gostavam dele, certo? E dentre os filhos de Herodes o Grande, ele era o que tinha a pior reputação de todos, Ele enraiveceu os judeus e se casou com uma moça chamada Glafira. Olha que nome, Glafira. E ela era viúva do seu meio-irmão Alexandre. Lembra que o Herodes Grande mandou matar 3? Lembram disso? Pois é. A viúva do Alexandre, certo? Que era filho de Herodes o Grande, que ele mandou matar, ela, a esposa desse indivíduo, se casou com Herodes Arquilau, E aí os judeus, eles não gostaram disso. Por quê? Porque, primeiro, que é como se ele estivesse adulterando, Porque ele tinha já a sua própria esposa, casou com outra esposa, que era viúva do seu irmão, e de descendência samaritana, e tudo isso acabava chateando. Só que o que é interessante sobre o Herodes Arquilau é que ele era um cara tão odiado pelos judeus, tão odiado, que os judeus se juntaram com os samaritanos para escrever uma carta pedindo para os romanos tirarem ele do poder e colocar outra pessoa. Para vocês terem noção, judeu e samaritano nunca se uniam, Para tirar o Herodes Arquilau do poder, os judeus e os samaritanos se uniram, Para vocês terem noção, certo? De como que eles odiavam. E quem é que vai ficar, então, no lugar de Herodes Arquilau, lá no governo da Judéia, Samaria e Idumeia? É um camarada conhecido nosso, Ele se chama Pôncio Pilatos. Pôncio Pilatos era um procurador romano, ou seja, diferente de Herodes Arquilau, ele não era judeu ou de descendência judaica. Ele era só romano. E aí ele fica no lugar ali de Herodes Arquilau, certo? E é esse Pôncio Pilato que condenou Jesus à morte. E ele foi procurador de Roma nessas regiões do ano 26 ao ano 36 depois de Cristo, ou seja, por 10 anos. O segundo filho, Herodes Antipas II, ele era o filho mais jovem de Herodes o Grande, Filho também de Maltasse, é isso aí. Os evangelhos retratam-no como totalmente imoral. Então, existe mais referências do Novo Testamento para falar sobre Herodes Antipas. Ele se divorciou da sua primeira esposa, isso aqui já é uma agravante, que os judeus não viam com bons olhos a questão do divórcio, exceto se fossem eles,
mas outras pessoas eles criticavam muito, era uma coisa muito negativa, né? E para piorar, ele se casa com Herodias, né? Que era sua sobrinha também. E Herodias, além de ser sobrinha, né? Ela também era esposa do meio-irmão chamado Filipe, né? Lembram quando João Batista perde a vida e é decapitado? É por causa desse povo aqui, né? Então, o João Batista vai denunciar o comportamento de Antipas, né, que se casa com sua sobrinha, que é casada com seu meio-irmão. E aí, por causa disso, ele acaba sendo decapitado por denunciar o pecado de Herodes Antipas II. Herodias fez pleno uso da promessa do marido de dar à sua filha, né, qualquer coisa que ela pedisse, né? As pessoas, de modo geral não, na grande maioria, acreditam que a filha de Herodias, perdão, seja a menina chamada de Salomé II, né? Então, uma referência aqui de Mateus 19, 28, né? Não se tem certeza, mas possivelmente seja ela, né? Então, ela se aproveita da promessa de Herodes Antipas, né, feita a essa jovem, e ela pede, então, para executarem João Batista. Só que apesar dessa vida imoral, né, essa vida irresponsável, essa vida pecaminosa, essa vida cheia de erros morais, de uma perspectiva judaica, uma perspectiva bíblica, né? Apesar disso, Herodes Antipas ele foi um governante muito capaz, certo? Ele tinha articulação política muito bem estabelecida. Então ele vai construir uma cidade chamada de Tiberíades, certo? Junto ao Mar da Galileia, que é citado no Novo Testamento. Ele é o fundador e construtor dessa cidade, né? E o imperador Calígula, né, exila ele no ano de 39 depois de Cristo. Por quê? Por que ele vai ser exilado? Porque Herodes Agripa I vai acusar ele, né, de conspirar contra Roma. Então ele era um cara muito articulado e essa articulação acaba sendo um preço muito alto que ele paga porque o seu irmão, chamado Agripa I, né, vai denunciar com algum tipo de prova, alguma coisa do tipo, de que Herodes Agripa II, estava conspirando contra Roma. E aí o imperador vai lá e exila, né? Perdão. Exila os exilados governantes romanos. O que acontecia com eles? Eles eram levados para Roma e eles ficavam lá proibidos de sair da cidade, ficavam presos. Por que eles não matavam? Porque era a realeza, certo, irmãos? E se eles tivessem algum filho, essa realeza que está exilada lá em Roma, e futuramente os romanos, os imperadores romanos, se precisassem de um governador para uma região, eles pegavam o filho desses exilados e eles mandavam governar para lá. Só que essas crianças, elas eram educadas de forma romana. Então elas eram mais fiéis a Roma do que aos seus ancestrais que eles vão governar. Então era uma tática política de conseguir agradar tanto à vontade romana de domínio, quanto de agradar também aos governados, porque geralmente os povos não gostam de ser governados por pessoas estranhas, certo? Então eles acabavam educando essas crianças, gerando nelas um senso de fidelidade a Roma e depois enviava essas crianças para governar as regiões de onde eram seus ancestrais. Por isso que eles não matavam a realeza, né? Até essas que tinha chance de estar tendo algum tipo de revolta, alguma coisa assim. Eles usavam a descendência dessas pessoas para hegemonizar o poder, né? Para estabelecer a dominância deles. Lembra que eu falei ainda agora que os romanos eles procuravam pacificar o lugar que eles dominavam? Eles tinham as estratégias deles para conseguir fazer isso. O último ali dos filhos é Herodes Filipe I, né?
Só que Herodes Filipe, ele não era filho da Maltace. O Herodes Filipe, ele era filho de uma mulher chamada Mariana II, né? Então, ele era só meio irmão dos outros dois, né? Possivelmente, o Herodes ele tinha outros filhos com outras mulheres, né? Lembrando que eles eram polígamos, certo? Então, eles tinham muitas esposas e muitos filhos. E por que só esses 3 herdaram? Porque o Herodes quis, né? Ele fez o testamento dele, ele possivelmente gostava mais desses 3 e decidiu dar para esses 3 poder sobre essas regiões. Foi vontade pessoal dele. Sobre Filipe, não tem-se muita, assim, sabe, muita conhecimento da história dele, certo? Sabe-se que por algum tempo ele foi incluído no testamento de Herodes, ou seja, ele recebeu a herança por algum tempo, né? Mas depois essa herança ela foi revogada, né? E aí Filipe permaneceu como um cidadão qualquer e a história de sua vida não é clara. Sua esposa Herodias deixa ele, abandona, né? E vai viver com Antipas II, né? Que foi citado anteriormente. Está registrado em Marcos 6, 17 e 18. Herodes Filipe II, né, foi diferente do restante do seu clã, né? Ele era uma pessoa mais séria, né? Ele era moderado e justo, né? E ele governou durante 37 anos como tetrarca da região da Itureia e Tranconites. Lucas capítulo 3, verso 1. Né? Ele se casa com Salomé II, que foi citada ainda agora, filha de Herodes, Filipe I, e seu meio-irmão. E aí nós temos o Herodes Agripa I, né, que foi o que denunciou o Agripa II. Né? Ele era filho de Aristóbulo I e neto de Herodes o Grande. Esse Aristóbulo foi um dos filhos que o Herodes Grande mandou matar. E o filho dele, que vai se chamar de Agripa I, Herodes Agripa I, que é sobrinho desse Filipe, perdão, do Agripa II, né? É sobrinho dele. Ele é que vai lá denunciar em Roma que Agripa II está elaborando algum tipo de revolução. Certo? Só para a gente ter noção. O imperador Calígula vai conceder a Agripa o título de rei. Por quê? Porque ele foi lá e entregou o tio dele, dizendo que ele estava fazendo algum tipo de artimanha. Foi um golpe de Estado, irmão. Foi aqui uma traição de família. E ele vai receber o território no nordeste da Palestina, né? Com o banimento de Agripa II em 39, como foi citado, né, a Galiléia e a Pérea passam para o reinado de Agripa. Em 41 d.C., o imperador Calígula amplia o território de Agripa, dando-lhe a Judéia e Samaria, né, que pertencia a Agripa. Que pertencia a... Não, o nome lá do carinha lá, o Arquelau. Essa região pertencia ao Arquelau. E em 41 ela passa a pertencer a Agripa I, que no caso é sobrinho deles. Foi o Agripa I que mandou matar o apóstolo Tiago, né? E perseguiu a igreja primitiva. Por causa de sua arrogância, Deus tirou-lhe a vida. Atos capítulo 12. Dentre os seus filhos estava Berenice II, Herodes Agripa II, e Drusila, né, que se casou com Félix. O Félix é um governador romano da Judéia. Isso está em Atos, capítulo 12, versículo 24. O imperador Calígula concedeu a Herodes Agripa II o título de rei, com territórios no norte e nordeste da Palestina. Isso aqui é o filho, né? Isso é a terceira, quarta geração já. Territórios esses que em 56 d.C. foram ampliados pelo imperador. A relação incestuosa do rei com a sua irmã Berenice II foi um escândalo, né?
entre os judeus. O Novo Testamento menciona que os dois ouviram Paulo, Atos 25:13 e 26:32. Ele insistia com os seus compatriotas para que permanecessem leais a Roma durante a revolta judaica. Com a queda da nação, mudou-se para Roma, onde morreu cerca do ano 100 depois de Cristo. Ou seja, esse aqui é o bisneto, é o tataraneto do Herodes Grande, certo? O que aconteceu, irmãos? Ele era governante da região e aí o povo, né, estava buscando uma revolta, se emancipar do governo romano, isso em 70, né, no ano 70. E aí, então, em 70, o templo e a cidade é destruída, né? Nero invade o lugar e queima tudo, certo? E a partir do ano de 138 depois de Cristo, a cidade de Jerusalém ela é reconstruída, só que ela é reconstruída como uma cidade romana, né? E os judeus foram banidos de Roma, de Jerusalém. Então, eles fazem de Jerusalém uma cidade romana e mandam embora todos os judeus, né? E os judeus ficam do ano 138 até o ano de 1948, sem o direito, né, de residir e de morar em Jerusalém, irmãos, para a gente ver, para a gente ter noção de quanto tempo os judeus ficaram expulsos da Palestina. Amém? Isso aqui é um pequeno resumo, né? Existem muito mais detalhes nessa história, só que a gente não tem como entrar nesses detalhes, irmãos. A gente perderia muito tempo tentando fazer isso e a gente tem alguns outros pontos para a gente tentar estabelecer. Aqui na página 53, a página 52, vai falar sobre a organização das províncias. Se não me falha a memória, irmãos, eu creio que a gente já falou isso em sala de aula, em outra matéria, em outro assunto que a gente estudou, certo? Como que se organizava as cidades? A gente vai passar por cima aqui, só relembrando, porque a gente já trabalhou isso em sala, né? No Novo Testamento, né, as províncias eram organizadas de forma civis e militar, né? As províncias civis, ou senatoriais, eram governadas pelo senador e pelo próprio imperador, né? O senador ele era um representante ali do lugar. Essas províncias, elas gozavam de paz e dispensavam tropas de ocupação, ou seja, não existia ali um exército em volta da cidade para garantir a paz, ou seja, já havia sido pacificado, né? E aí nós temos as províncias militares ou imperiais, né? Era governada diretamente pelo imperador, ou seja, não tinha um senador ali administrando, né? Que nomeava os governadores. Legati Augusti, né? Legados de Augusto, certo? Eram províncias com forte ocupação romana, ou seja, muito soldado ali para tentar controlar a região. Provavelmente deveria ser uma região que ocorria muitas revoltas e rebeliões e por isso, né, tinha essa ocupação militar, certo? Aqui a gente tem algumas ó. Entre as colônias romanas do primeiro século, familiares aos estudantes do Novo Testamento, tem Cesareia, Listra, Antioquia da Psídia, Troade, Filipos e Corinto, né? Contavam-se também cidades com privilégios especiais, além da administração independente do seu governo local. Este privilégio era concedido por Roma como gratidão a algum serviço de vulto prestado ao império ou como resultado de sua condição civil ao ser conquistada. Essas eram conhecidas como cidades livres, né? Tessalônica enquadrava-se nesse tipo, né? Então, entre as cidades que existiam, né, independente se ela era uma cidade militar ou uma cidade civil, mas geralmente uma cidade civil, existiam as cidades
onde elas eram reconhecidas como cidades romanas, ao ponto delas se compararem com a própria cidade Roma, certo? E elas recebiam o mérito, o crédito de serem cidades livres, porque quando uma pessoa nascia em uma dessas cidades, essa pessoa era considerada um cidadão romano. Por exemplo, se alguém nasce em Jerusalém, essa pessoa não é considerada um cidadão romano. Se ela quiser se tornar romana, ela precisa comprar essa cidadania, de alguma maneira conquistar. Já nessas cidades que eu citei para vocês aqui, que eram consideradas como cidades livres e representantes direto de Roma, eram cidades que tinham esse privilégio. Se você nascesse nessa cidade, você já tinha o direito, né, e era tratado como um cidadão livre, um cidadão romano. Você não podia ser escravizado e você tinha alguns direitos que, na época, Roma dava aos seus cidadãos. Por exemplo, quando você era julgado, né? Você não podia ser julgado por qualquer pessoa, você só podia ser julgado pelos juízes romanos ou pelo próprio imperador. Era alguns dos direitos romanos. Tem outros que provavelmente nós vamos ver mais à frente, né? Aí ele vai falar sobre a questão dos impostos, né? Os direitos alfandegários, certo? Eram coletados sobre diversos tipos de mercadoria e artigos de luxo e estavam sob o controle dos governos locais, por meio de agentes escolhidos entre o povo das províncias. Eram recolhidos e enviados ao representante oficial do império, né? E os impostos territoriais e pessoais. Os impostos territoriais e pessoais não eram vendidos a cobradores, como o foram em outros tempos, mas coletados sob a imediata supervisão dos oficiais romanos. Os impostos eram pagos em dinheiro ou em produto. Os do Egito eram pagos principalmente com cereais e os da Palestina em moedas. O Estado passou a recolher os impostos antes cobrados pelos publicanos, agentes particulares que tinham lucro com essa atividade. Desse modo, a arrecadação aumentou e diminuiu a exploração dos habitantes das províncias. O imperador Augusto criou também novos impostos, 5% sobre herança, olha que tá achando herança aqui, ó, e 1% sobre as vendas. Aperfeiçoou ainda a justiça e criou o correio, que lhe permitiu controlar e administrar com mais eficiência. Lá na Judéia existem 3 tributos, né? O povo da Judéia tinha de pagar 3 grandes tributos. O primeiro era o imposto sobre a terra, o tributo soli. O segundo era o vectaquali, né, um tributo geral do império que incluía impostos sobre artigos importados cobrado nos portos, né? Mateus provavelmente cobrava esse imposto dos pescadores em seu retorno a Cafarnaum, cidade da praia noroeste do Mar da Galileia. O último era o imposto per capita, né? Tributum capitis, do qual nos falava os evangelhos, né? O imposto sempre foi um problema para os judeus e muitos pequenos grupos tentaram revoltar-se durante o ministério de Jesus. A questão tributária ainda era o problema grave. A gente tem algumas referências que vão citar sobre esse problema. Era muito imposto na costa do povo, irmãos. Não muito diferente dos nossos dias. Ok, irmãos. Agora a gente vai falar um pouco sobre os imperadores. Lembrando que Roma, por muito tempo, não tinha imperador, certo? Eles sempre tiveram um jeito de governar que eles dividiam o poder entre os senadores ou entre 3 tipos de reis, governadores. Então, por muito tempo não existiu um imperador, existiam alguns governadores que eles governavam juntos, certo? Até que chegamos em Augusto, né? Augusto, ele vai ser imperador do ano 24 ao ano 24 a.C. ao ano 14 a.C., né?
Então nós temos aí 13 anos de império de Augusto, certo? O domínio total do Mediterrâneo e o surgimento do Império Romano, propriamente dito, dá-se com a concentração do poder por Otávio. Muito embora ele procurasse disfarçar tanto poder, mantendo as aparências de um regime republicano, o Senado legalizou seu poder, concedendo-lhe o título como poder tribunício, ou seja, poder sacrossoluto do exército em todas as províncias, ou seja, né, os exércitos estavam na mão, né, de Otávio. Ok. Augusto significa escolhido dos deuses, né? É isso aí. Augusto foi o primeiro imperador do então poderoso Império Romano. É durante o reinado de Augusto que ocorre o o nascimento de Jesus, né? Ano 5 a.C. E a morte de Herodes, o Grande, 4 a.C. Após a morte de Augusto, em 14 depois de Cristo, aqui na referência no início eu sabia que eles tinham colocado errado, né? Eles colocaram 27 a.C. a 14 a.C. Na verdade é 27 a.C. a 14 depois de Cristo. Eu fiquei olhando ali, fiquei meio confuso, mas é isso aí, irmãos, tá? Ok. Após a morte de Augusto em 14 depois de Cristo, o período imperial, né, costuma ser dividido em duas grandes fases que são chamados de Alto Império e Baixo Império. Vamos entender o que é o Alto Império e o que é o Baixo Império. O Alto Império é a fase de pleno fulgor de Roma imperial. A longa lista dos imperadores romanos do Alto Império pode ser agrupada em 4 dinastias. A primeira dinastia é a dinastia de Júlio Claudina, né, que é de 4 depois de Cristo a 68 depois de Cristo. E aí a gente tem Tibério, a gente tem Calígula o Gaio, a gente tem Cláudio e a gente tem Nero, né? Todos esses 4 imperadores foram grandes perseguidores do evangelho e mandaram matar e crucificar muitos apóstolos e muitos discípulos do Senhor Jesus. A primeira dinastia, né? Agora a segunda dinastia é a dinastia dos Flávios, né? Que vai de 69 a 96 depois de Cristo. Aí a gente tem os Vespasiano, a gente tem o Tito, a gente tem Domiciano, e esses são os 4, perdão, é isso mesmo, 3, certo? E esses 3 também exceto o Tito, esse Vespasiano e o Tito e o Domiciano, eles vão ser perseguidores do evangelho. No governo do Tito, não existe um registro de martírio ou de uma grande perseguição, mas pode ser só por falta de registro mesmo, certo? Aí nós temos a terceira dinastia, que é a dinastia dos Antônios, Aí nós temos Nerva, nós temos Domitília, nós temos o Trajano, nós temos Adriano, Antônio, Marco Aurélio e Cômodo, que vai até o ano 93 depois de Cristo. E esses indivíduos foram grandes perseguidores dos cristãos. Eles passaram a oferecer cristãos como sacrifícios nas arenas, queimar vivo, jogar para as feras, e coisas e atrocidades desse tipo, né? Que esses imperadores fizeram com os cristãos. E aí nós temos a quarta dinastia, que é a dinastia dos Severos, Nós temos o sétimo Severo, nós temos Caracalla, Heliogóbulo
e Severo Alexandre, certo? Esse sétimo Severo aqui, né? Ele já está no período escolástica, né, irmão? Período escolástico da igreja, né? Esse Severo aqui, ele vai ordenar e buscar, né? Torturar e matar cristão. Ele manda fazer isso com todos os cristãos, né? Ele vai decretar que é ilegal tornar-se cristão ou judeu, né? Nem gostava, né, do povo, né? Excedeu em ódio contra os cristãos a todos os imperadores anteriores. Lembrando que os imperadores anteriores, né, colocavam os cristãos na fogueira vivo para queimar, né? E ele conseguiu ser pior do que isso. A quinta perseguição oficial do império ocorreu sob o Edito de Severo. Segundo Clemente de Alexandria, muitos mártires estão sendo queimados, crucificados e degolados diariamente, todos os dias. Entre os mártires desse período consta o jovem Perpetua, de 22 anos, que suportou as mais duras torturas, mas não negou Jesus. Nós temos o Leônidas, que é pai de Orígenes. O Orígenes é um grande teólogo, né? Um grande estudioso do Novo Testamento, né? Nós temos Serino, Heraclides, Heronde e Plutarco, né? Então, inclusive, nome de pessoas aqui que fazem a história do clero cristão, né? Do terceiro século, certo? São citados que foram vítimas desse sétimo Severo. No governo do Caracalla, ele concedeu cidadania romana a todos os habitantes do Império Romano, né? Então ele queria pacificar. E aí, você está dentro do Império? Você é cidadão romano. Então, basicamente, ele causou um bolomoço ali de gente que queria deixar de ser escravo. E aí nós temos esse Heliogábulo ali, que não existe muito registro sobre ele, e a gente chega a Severo Alexandre, que governa até o ano 235 d.C., né? No reinado de Severo Alexandre, destaca-se a construção do primeiro templo cristão, irmão. Nesse período, a perseguição arrefeceu e ocorreu uma política neutra em relação aos cristãos, né? Então, deu uma apaziguada ali nas mortes, né, por parte do Estado, certo? Uma coisa muito interessante aqui, irmãos, é a gente pensar que por 200 anos, os cristãos não tinham templo para congregar. 200 anos, irmãos. Onde que os irmãos faziam os cultos? Nas casas, nas praças, nas plantações, nas beiras dos rios, onde o pessoal se reunia para trabalhar. Antes de começar a trabalhar, eles faziam culto, certo? Era assim que era, irmãos. Então, por 200 anos não tinha templo para o povo frequentar. E somente depois de 200 anos foi construído o primeiro templo, né? Para a gente ter noção de que a vida cristã, ela sempre foi mais fora do templo, certo? E aí a gente entra no período do Baixo Império, certo, meus irmãos? O Baixo Império, esse período costuma ser subdividido em Baixo Império pagão e Baixo Império cristão. Ele vai do ano 306 depois de Cristo, né, a 376 depois de Cristo, né, quando o cristianismo alcançou grande difusão. Vamos lá entender, né? No Baixo Império Pagão, a gente vai ter o imperador Décio, a gente vai ter o imperador Valeriano, a gente vai ter o imperador Galino e a gente vai ter o imperador Diocleciano, né? O imperador Décio, né, ele baixa um edito no ano 250 d.C., que exigia pelo menos uma oferta anual de sacrifício nos altares romanos aos deuses, né? Então, perseguição aos cristãos, né? Alguns cristãos negaram a fé e a igreja foi sacudida com o problema.
Imagina, irmão. Ah, mas é só uma vez no ano, né? Só uma vez no ano que eu vou negar Jesus e depois eu me reconcilio. Tem uma galera que pensa assim, vai e não volta mais, né, irmãos? E ele exigiu também sacrifício para ele, ou seja, ele passou a se declarar Deus, né? E queria que os cristãos adorassem ele também, né? O Valeriano, no ano, que é o segundo imperador, ainda no período pagão, né? No ano de 53 depois de Cristo, ele diminui a perseguição, né, desse ano, né, a perseguição anterior, porém, introduzido por Macriono, mago, que é um mago egípcio, né, acabou ordenando a prisão dos cristãos. Primeiro ele baixa e depois ele manda prender. E proibindo as reuniões cristãs. Em 258 depois de Cristo, ordenou a execução dos clérigos, né? Então, os obreiros da casa do Senhor foram chamados para serem mortos. Entre os quais foram martirizados o bispo Tácio, Cipriano de Cartago, que ao ser levado à presença do cônsul, foi interrogado: És tu, Tácio Cipriano, o bispo de tantos homens ímpios? E ele responde: Sou eu mesmo. Foi a resposta do bispo: Pois bem, disse o procônsul, executai as vossas ordens. E caso não admite considerações, respondeu Cipriano. O procônsul, então, proferiu a sentença, concluindo com estas palavras: Deves expiar o teu crime com teu sangue. Cipriano exclamou: Louvado seja Deus! Irmãos? Murmurou, não reclamou. Ele glorificou o nome de Deus momentos antes da sua própria execução. E nessa alegre disposição de espírito foi pouco depois conduzido a um campo vizinho e ali decapitado. Isso aqui é ser crente. E outros mais foram perseguidos e mortos, né, irmãos? Com histórias tão impactantes como a desse nosso irmão. Em seguida, nós temos o imperador Galino, que governa até o ano 269. O imperador Galino revogou os decretos contra os cristãos e coibiu os maus tratos a eles. Sua política foi positiva em relação ao cristianismo. Nesse período, a igreja gozou de paz e não há qualquer evidência de martírio provocado por ordem oficial do império nesse período, né? Um pouquinho de descanso, de refrigério para a alma dos irmãos, né? Tem prova e depois tem descanso, irmão. E por último, do período pagão, nós temos Diocleciano, que governa até o ano 305 depois de Cristo. Em março de 303 depois de Cristo, publicou edito nos quais ordenava um expurgo dos cristãos pelas forças armadas e destruiu templos e queimou escrituras. Muitos cristãos negaram a fé e entregaram as escrituras para serem queimadas. Outros, entretanto, permaneceram fiéis, glorificando a Deus. Um outro edito do imperador foi promulgado, obrigando os cristãos a sacrificarem aos deuses pagãos, sob pena de morte, caso recusassem. Eusébio assevera que as prisões ficaram tão cheias de líderes cristãos e crentes comuns que não havia lugar suficiente para os criminosos. Os cristãos foram punidos com o confisco de bens, exílio, prisões ou execuções à espada ou por animais ferozes. Irmãos, isso aqui é a realidade, né? Realidade essa, inclusive, que irmãos em alguns países vivem hoje, no dia de hoje, certo? Aí chega o período do Baixo Império, né? Que é o Império Cristão, né? Quando já o
cristianismo vai ter esse espaço dentro do Império Romano. O primeiro imperador se chama Galério, né? Depois nós temos Constantino. Aí tem Constantino II, tem Constante, tem Constâncio, tem Juliano o Apóstata. Juliano o Apóstata. Vamos lá ver um pouquinho da história dele, certo? Galério, certo? Ele deu continuidade à perseguição até que em 311 depois de Cristo, no leito de morte, né? Ou seja, Constantino está para assumir o lugar dele, estabeleceu a tolerância ao cristianismo, né? Desde que os cristãos não violassem a paz do império. De resto, a perseguição só acabou totalmente no reinado de Constantino, no Edito de Milão, em 313 depois de Cristo. Esse edito garantia liberdade de culto a todos os cristãos. E aí nós chegamos no tão famoso e conhecido Constantino, que vai governar de 312 até 337, né? Se você perceber, esse vai ser um dos governos mais longos, né? Os governantes anteriores governavam por 6, 7, 8 anos e já eram executados, envenenados, assassinados, mortos em batalha, né? E o governo de Constantino, que apesar de ter sido um governo bem expansionista, né? Ainda assim foi um dos governos mais longos que teve os imperadores romanos. Isso aqui é segundo a tradição, tá, irmão? Isso aqui é o que foi registrado. Lembrando uma coisa muito importante. A Igreja Católica, ela vai dominar tudo, todos os espaços da sociedade. E ela vai dominar a história. Então, quando a gente fala assim, ó, isso aqui que está relatado é segundo a tradição, é uma coisa delicada, porque pode ser verdade ou pode ser algo que foi floreado, que foi enfeitado, que foi distorcido, porque a igreja ela vai registrar aquilo que ela acha que ela tem que registrar. Aquilo que ela acha que vai ser beneficente para ela, para a forma como o mundo vai olhar para ela. Então, quando a gente fala aqui, ó, segundo a tradição, é difícil fazer uma afirmação, mas também não tem como negar. Né? A gente não tem um registro fora da tradição, né? Um historiador, um pesquisador que de fora, né? Não cristão, não participante da igreja, que vai lá e faz um registro que vai confirmar ou que vai negar. E se existiu esse registro, provavelmente ele foi destruído pela Igreja Católica. Segundo a tradição, esse período é caracterizado pela cristianização do Império Romano e a paganização da igreja, né? Enquanto o império é cristianizado, a igreja ela é paganizada. Que contradição, né, irmão? Constantino, no decurso de suas guerras contra os rivais, para se afirmar no trono, na véspera da batalha da Ponte Milvia, fora de Roma, em 27 de outubro de 312 d.C., viu no céu, isso é o relato de Constantino, né? Ele disse que viu no céu, acima do sol poente, a figura de uma cruz, e sobre essa as palavras: por este sinal vencerás. Decidiu então combater sob a bandeira de Cristo e ganhou a batalha. Com a conversão do imperador Constantino, né, segundo o que ele declara, ele se converteu. A história do cristianismo foi totalmente mudada. Em 313, promulgou o Edito de Milão, concedeu liberdade religiosa aos cristãos. Constantino, em sua política, favoreceu aos cristãos no seu império, deu-lhe os principais cargos e isentou os ministros de impostos e do serviço militar. Incentivou e ajudou a construção de igrejas e fez do cristianismo a religião de sua corte. Em 325 d.C., expediu uma exortação geral que obrigou todos os súditos a abraçarem o cristianismo. Ou seja, agora, antes era crime ser cristão, agora é crime não ser cristão, né? Não é pelo espírito, é pela força e pela violência.
Como encontrou resistência por parte da aristocracia romana, que persistia no paganismo, mudou a capital para Bizâncio, né? E denominou a Constantinopla, né? Cognominada Nova Roma, né? Capital do novo Império Cristão. Constantino reformou o império a partir das perspectivas cristãs. Aboliu a escravidão, os combates de gladiadores, a morte de crianças indesejáveis e a crucificação como gênero de pena capital. Encomendou a feitura de 50 Bíblias para as igrejas de Constantinopla, sob a direção de Eusébio. O cristianismo tornou-se a religião oficial do império, mas somente no reinado de Teodósio, 378 d.C., tornou-se obrigatório a cada cidadão fazer parte da igreja. Isso foi a pior calamidade que já sobreveio à igreja. E o desígnio de Cristo era vencer por meios espirituais e voluntários. A partir de então, as conversões foram forçadas. Conversões, né, irmãos? Não existe conversão forçada, né? Existe convenção, né? Convenceram à força as pessoas a se declararem cristãs. A igreja encheu-se de pessoas não regeneradas, mudando-lhe a natureza e tornando-a uma organização política, fazendo-a precipitar-se no milênio das abominações papais. Aí daí é ladeira abaixo, né? Aí ele vai falar sobre Constantino II, Constâncio, Juliano, né, o apóstata. E só vai ter alguma coisa significativa no imperador Juliano, chamado apóstata. Por que será que ele foi chamado apóstata, né, irmãos? Foi o último imperador da família de Constantino, né? Estudou filosofia na cidade de Atenas, onde foi iniciado nas antigas religiões do mistério, né? Então já começou errado. Abandonou as verdades inefáveis do cristianismo e procurou-as na literatura e religião da época clássica. Foi um governante hábil que soube colocar em ordem a administração do império, mas não é lembrado tanto por isso quanto por sua política religiosa, que lhe valeu o título de o apóstata. Procurou restaurar a glória perdida do paganismo e, por outro lado, impedir o progresso do cristianismo. Ordenou que retirassem dos templos cristãos todos os objetos e restituíssem as propriedades que pertenciam aos sacerdotes e templos pagãos. Organizou um sacerdócio pagão em uma hierarquia semelhante à da igreja. Em vez de perseguir os cristãos, procurou dificultar a difusão do cristianismo e ridicularizá-los, chamando-os de galileus. Na obra contra os galileus, ridiculariza as escrituras e os ensinos de Jesus. Morreu ao ser atingido por uma lança quando lutava contra os persas. Conta-se que suas últimas palavras foram: "Venceste, Galileu." E daí para frente é uma outra história que a gente vai estudar em um outro momento, certo, irmãos? Ficou bom, 1h18, certo? Deus abençoe meus irmãos. Se Deus quiser, estaremos juntos para outras matérias. Isso aqui é um pouco, né, resumido. Com certeza existem muito mais detalhes, mas creio eu que se a gente conseguir absorver essas informações, a gente já vai ter um grande êxito no nosso desenvolvimento de conhecimento acerca das questões sociológicas que influenciam nas questões bíblicas por parte dos impérios, em particular o Império Romano, que a gente falou. Amém, meus irmãos? Deus abençoe. Vamos fazer uma oração para a gente encerrar. Pai, obrigado por esse momento. Abençoe e recompensa cada um dos meus irmãos e que o Senhor venha a ser glorificado em todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, meu irmão.